Bom dia a todos e a todas. É bom tê-los aqui nessa manhã. Para quem não sabe, eu sou o professor Edmilson e eu quero dizer para você que está aqui, que se deslocou da sua casa, com todos os desafios de estar aqui nessa manhã, que você saia daqui não concordando com tudo que eu lhes disser aqui, principalmente nessa primeira parte. Mas a intenção aqui é que cada um possa se sentir provocado. O que vai ser a educação daqui 30 anos? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Como que vai estar a educação, principalmente no Brasil, daqui 30 anos? Quais são as projeções? No campo normativo jurídico, a gente está muito bem. Se olharmos a legislação brasileira, e é um dos subgrupos desse concurso, vocês já viram que a legislação ela é uma das mais avançadas e que mostra toda a construção de, pelo menos nos últimos 40 anos de democracia, de construção de um país que pensa a educação a partir de um trilho construído sobre a democracia. Mas eu quero enfatizar para vocês nessa manhã 3 fatores importantes na educação que nós temos que repensar cotidianamente. A educação em cima do sistema normativo brasileiro, e isso está na Lei de Diretriz e Base 9394/96, e vai estar também construído a partir da Lei de Diretriz e Base 9394/96, a LDB, as diretrizes curriculares, que a educação ela é constituída sobre o pilar da dimensão política, da dimensão da ética e da estética. Isso, inclusive, está nas diretrizes curriculares da educação infantil e do ensino fundamental, dos anos iniciais e dos anos finais e do ensino médio. Então, eu quero destacar para vocês esses 3 pontos. A dimensão política, nós, enquanto professores que lidamos com tempo e espaço e com pessoas que são os estudantes, nós temos que ter uma consciência, um letramento político, que a educação ela é uma construção política. E a construção política é a construção das relações, das diferenças que se estabelece pelo Estado democrático de direito. Então, educação não é privilégio dentro da dimensão democrática, mas educação é um direito de todos. E quando a gente fala direito de todos, porque todos são humanos, estão na dimensão humanas e têm que ser reconhecidos como indivíduos, como tais, pelo Estado de Direito. E dentro dessa dimensão política, cabe-nos reivindicarmos a cada dia o direito de ter direito de uma educação de qualidade, significa professor qualificado, professor bem remunerado, e no campo normativo jurídico, as leis estão lá. E é um embate diário sobre isso que se faz. Mas existe uma outra dimensão que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, é a dimensão da ética. E a ética é a ética do cuidado. É o cuidado com a criança. Vocês vão ver aqui que a criança é uma construção política e social. Ela não existia até o século XIX. Philippe Arrier vai dizer isso no livro A História da Família. E a dimensão da ética, o cuidado como um sujeito de direito que está sob a tutela da família, no Estado democrático de direito, se essa família não garante o direito ao desenvolvimento físico, psíquico, emocional dessa criança, ela tem que passar para a tutela do Estado.
e o Estado cabe a ele, então, tutelar e cuidar dessa criança. Isso é muito importante para quem está na educação infantil, quando a criança está totalmente aos seus cuidados. E ela é um ser o tempo todo em desenvolvimento. Porque o objeto central da ciência da educação é o desenvolvimento humano. É como que as pessoas se desenvolvem. Então, é muito importante a gente entender nessa dimensão. E a terceira dimensão que eu quero destacar para vocês aqui é a dimensão da estética, que é pouquissimamente falado na educação. A gente pouco sabe sobre a estética. Muitos que sabem sobre a estética é quem faz filosofia ou quem faz artes, que tem um contato com a estética. Mas a estética, ela fala exatamente sobre o campo da sensibilidade. É como que nós pensamos, como que nós recriamos aquilo que nós pensamos através do sensível. Então, quando a gente olha para o tempo que passou, a gente reconhece o tempo através das coisas que a humanidade construiu. E a gente consegue ver as coisas que a humanidade construiu, por exemplo, a partir das transformações que ocorreram no espaço, que são as cidades que foram construídas. Então, você consegue ver diferentes tempos. Olhemos fora do Trianon, vamos ver que tem casas de diferentes épocas, não é isso? Por quê? Porque essa sensibilidade à maneira de ver. Se voltarmos, por exemplo, se visitarmos Grécia e Roma, você vai ver uma construção antes de Cristo, toda uma arquitetura. E depois, quando Roma cai, no século I, começa a se construir uma projeção que o céu vai ser na terra, que o cristianismo ele torna-se uma máquina que vai para além da ideia metafísica de subir para o céu, mas o céu vai vir para a terra. Então, o que você tem na terra? Igrejas, igrejas, igrejas. Então, você vai ter o período medieval das igrejas góticas, né? Que as torres, elas têm uma função estética de chegar ao mais alto possível. É como se fosse espetar o céu, tocar o céu. E a gente vive hoje numa sociedade capitalista em que o que nos define no espaço é a sua capacidade de ter as coisas. E a maioria, né, das pessoas na sociedade capitalista, elas fazem parte, assim como eu e vocês fazemos parte, da classe trabalhadora. Nós não somos os donos das máquinas. E nós trabalhamos com pessoas. E por trabalharmos com pessoas, a gente precisa de desenvolver em nós o nosso potencial no campo da estética, que é da sensibilidade. E vocês estão aqui nessa manhã, embora em busca de um objetivo, que é passar numa prova, mas eu fui movido, em primeiro lugar, pela sensibilidade de entender que as relações, elas se fazem através dos sentidos, dos sentimentos e dos afetos, porque se você não é afetado, você não se coloca para a mudança. E é exatamente a estética que faz em você, se você for conhecer o seu potencial, a fazer a transformação. Porque o mundo é movido, em primeiro lugar, pela estética, pela projeção das ideias. E é nesse lugar que a educação, ela tem dificuldade de, dentro dessa máquina, ao mesmo tempo, ela mantém uma cadeira atrás da outra, um aluno atrás do outro, os alunos são diferentes. A psicologia do desenvolvimento já mostrou que as pessoas aprendem em tempos diferentes, mas a arquitetura, a estética da escola ainda é do controle e não do desenvolvimento humano.
Vou dizer de novo, a estética da escola é do controle, é da disciplina e não do desenvolvimento humano. São coisas diferentes. Então você chega numa sala, é uma cadeira ainda atrás da outra, mas as pessoas não aprendem uma atrás da outra. Quando você pega a criança lá da educação infantil até o ensino médio, Louis Althusser vai colocar no seu livro, né, que o encucamento, então você vai colocando pouco a pouco na cabeça da criança. Só que a criança, ela está numa outra geração, ela já está na geração que você vai receber agora da inteligência artificial. Isso não quer dizer que você tem que dar uma cambalhota e se transformar o tempo todo buscando a inovação pela inovação. Não é essa a questão. Mas você tem que se conhecer e conhecer o seu potencial, os seus limites, porque você não vai resolver o problema da sociedade, mas é através da escola, é através da educação que a sociedade é transformada. E é necessário que você se compreenda nesse tempo e espaço como as mudanças acontecem. Então, vou lhes dar um exemplo. Nós passamos 4, 5 horas com o celular na mão e se você não tiver aquele suporte para segurar aqui atrás, ele cai na sua cara e quebra o seu dente, porque sua mão chega uma hora que ela não aguenta, mas a gente tem dificuldade de passar 30 minutos lendo um texto direto, porque o seu cérebro, isso é um princípio também da psicologia, né, do behaviorismo, Skinner vai trabalhar isso vai aparecer muito agora com os aplicativos, com a era da internet agora dos aplicativos. Por quê? Porque eles te prendem. Se eles te prendem, por que eles não prendem as crianças? Mas qual é a saída que a sociedade acha? Tem pesquisa sobre isso. A proibição do celular. Eu ouvi essa semana que proibir até celular na universidade. Proibir não resolve o problema. A história já mostrou isso. Mas é necessário que haja uma compreensão desse tempo e espaço, como lidar com isso, e como se beneficiar e como trabalhar. Esse é um dos desafios. Então, é necessário que o tempo todo o professor, ele não esteja aqui, eu não estou colocando aqui uma questão de você inovar, não estou pregando aqui a inovação. O que eu quero destacar para vocês aqui é você se compreender no tempo que você está. É um desafio, porque também a escola que você vai estar, ela está um século com a estrutura que não muda assim. Mas em que medida que as pessoas com as quais você vai ensinar, elas podem mudar? E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: não subestime o aluno. Não diminua o potencial do aluno. Qual é o maior desafio nosso no Brasil? É fazer a educação chegar nos rincões de Campo dos Goytacazes, e não é só Campo dos Goytacazes, em qualquer lugar do Brasil que você vá, foi cortado pela colonização. Há lugares que você vai que o imigrante japonês, italiano, como o Paraná, acabei de chegar de lá agora, quando você olha a construção da cidade, eles chegaram com cotas, eles trabalharam, mas eles tiveram acesso à terra e tiveram apoio. A cidade tem um outro tipo de construção. A cidade é até planejada. O conceito de pobre, quando você olha a periferia, é diferente de Campo dos Goytacazes. Mas Campo dos Goytacazes é terra dos 7 capitães. E Campo dos Goytacazes, que ainda há uma imprensa e há uma literatura na cidade que exalta, eu entendo, as pessoas falam do seu lugar, cada um fala do seu lugar, mas em ressaltar uma campus da Belle Époque, uma campus da virada do século XIX para o século XX, quer resgatar essa campus. É um direito, está tudo certo, mas essa campus não reflete esse auditório, porque esse auditório ele é de origem de classe baixa, preta, periférica, e é para alunos pardos, pretos, pobres, periféricos,
São para esses que vocês vão fazer o concurso. É o maior desafio da vida de vocês, é enxergar nesses alunos vocês. Porque quando eu vou ao Imbé, que eu olho para uma escola pequenininha, eu me enxergo, porque eu fui aluno de zona rural. E eu tenho que gostar de pobre, preto e periférico, que não sabe dos seus direitos, nem quer estar na escola muitas vezes. E você tem que gerar o campo da estética, do sentimento, para que eles se percebam e se construam, e construam a sua história. Porque a história dos vencedores, a história dos usineiros, ela está cravada no centro de campus. As mansões estão aí. Mas os alunos com os quais vocês vão trabalhar, eles não vieram de mansões. Quando você traz esses alunos no Museu Histórico de Campos, o Museu Histórico de Campos, ele reflete uma estética da Casa Grande. Como que esses alunos se veem lá? Eu trabalho com extensão, a história não é sobre eles. E quando você puxa eles dentro desse lugar, a partir do trauma, os antepassados deles, onde estavam? Servindo aquela mesa. Então, qual que é o nosso desafio? É construir uma educação brasileira, que nasça do brasileiro para o brasileiro. Não precisa, a gente dialoga com o que vem de fora, mas a gente tem que construir a partir das relações, olho a olho. Estar com vocês nessa manhã é uma possibilidade de nós projetarmos daqui 30 anos como nós vamos estar pensando a educação em Campos dos Goytacazes. Obrigado.